Tem um pouco a ver também, que eu tinha falado no outro vídeo sobre o seriado Criminal, né? Que havia feito um comentário sobre a questão de maternidade, e está havendo uma pequena confusão, que eles não têm como, na verdade, dizer que seria outra prevalência deles, como eles sempre mentem, essa é apenas mais um. E eles estão dizendo que quando houve a crença no conceito de maternidade, e não poderia ser antes, porque ele derivaria do Novo Testamento, né? Mas então, em 2020, eu posso saber dos mandamentos, eles acham que eles fizeram um convencimento sobre a questão da maternidade espiritual. Então há uma confusão. E isso não é real, não é assim que aconteceu. Houve alguma argumentação externa, nem naquela época, na verdade, mas eu baseei em alguma argumentação externa de coisas que eu já tinha ouvido antes, de pessoas que em determinadas circunstâncias nem estavam atacando, mas apenas falando sobre o conceito de maternidade. Isso de alguma forma poderia gerar algum convencimento. Ok, isso até parcialmente é verdade. Só que é fake, porque eu não acreditei no conceito de maternidade espiritual apenas em derivação de qualquer comentário que a pessoa tenha feito, me atacando ou não. Eu também acreditei em relação ao fato de que havia doutrina dizendo isso, e eu entender que eu pensando sobre o tema era a entidade espiritual junto comigo, pensando sobre isso, mesmo talvez até de repente num período de oração, alguma coisa, ou de concentração, mas entendendo que eu estaria junto de alguma entidade espiritual, então quero acreditar que boa, e que eventualmente sugeriria isso, né? Poderia não ser. No sentido, claro, de obediência parcial, justamente, no sentido também de obediência parcial. Mas que isso haveria algum tipo de validade. E de qualquer forma está errado, porque essa orientação eu não acreditei apenas em derivação de qualquer argumentação externa, no caso de pessoas da época de igreja ou de outras pessoas que possam ter comentado isso. Eu acho que só a igreja, porque eu não escutava nenhuma outra pessoa fora de igreja falar isso. Né? E os argumentos que eu teria em relação à maternidade espiritual era da época de igreja também. Claro que eu acho que aí eu não vou saber dizer, mas eu imagino que a maior parte dos argumentos derivariam de palavra também. Mas eu entendo que junto com a entidade espiritual influenciando nesse tema, ou mesmo na crença desse tema. Então fica esse complemento ao canal. Eles estão tentando fazer uma forçação em relação a que eles tinham convencido com a base da doutrina de maternidade espiritual, e não é isso que aconteceu. Né? Houve uma outra argumentação sobre isso. Na igreja isso nem aconteceu muitas vezes. Houve uma coisa ou outra. Né? E como se isso, gerasse inteiramente a crença nisso, e mesmo aí que está, mesmo o comentário da igreja era baseado pelo menos um pouco na palavra, e eu sabia de alguns versos que falavam sobre isso. Então, quer dizer, é meio feio, para mim não tem muita substância isso, exatamente. Não que não tenha, mas assim, tipo, é óbvio que havia, vamos dizer, outros elementos, né, entre aspas, outros temperos, que levavam ali a questão da maternidade à mesma conclusão. E que não derivava apenas da argumentação desses caras, que nem faziam uma argumentação, vamos dizer, tão contundente assim nesse sentido. Houve uma coisa ou outra e era baseada na palavra. Então fica esse complemento do canal.